Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje nós iremos conversar sobre um dos 6 contos do único livro de contos do autor franco-argelino Albert Camus. O título geral desta coletânea de contos se chama O Exílio e o Reino, publicado no ano de 1957. Albert Camus construiu a maior parte da sua carreira literária na França. Entre os seus principais livros estão O Estrangeiro, A Peste, O Mito de Sísifo, O Homem Revoltado. É interessante também notar que em 1957 Albert Camus recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, mesmo ano em que ele escreveu esta coletânea de contos chamada de O Exílio e o Reino, da qual nós iremos falar hoje sobre a mulher adúltera. É o primeiro conto que abre esta coletânea chamada O Exílio e o Reino. Duas curiosidades sobre o escritor Albert Camus. A primeira delas é que em 1949 ele veio ao Brasil e ficou impressionado com o amor dos brasileiros pelo futebol. A segunda curiosidade diz respeito à sua morte. No ano de 1960, Albert Camus estava com 46 anos. Ele havia comprado um bilhete de trem para ir a Paris. E o seu editor, o Michel Gallimard, o convenceu a ir com ele de carro. E justamente nesse percurso houve um acidente que levou Albert Camus ao óbito. Está aqui então um registro feito pelo fotógrafo Jean-Jacques Lévy e uma breve reportagem sobre este acontecimento que foi a morte do escritor Albert Camus. Em 4 de janeiro de 1960, o escritor Albert Camus retornava para Paris de carona, quando o carro Facelle Vega bateu numa árvore no quilômetro 88 na estrada National 5. Albert Camus e seu editor Michel Gallimard morreram instantaneamente. Janine, a esposa de Gallimard, e a sua filha Anne sobreviveram ao acidente. A morte repentina de Camus, aos 46 anos de idade, ainda desperta a imaginação de muitos. Em 2011, o jornal italiano Corriere della Sera desenvolveu uma tese afirmando que ele teria sido assassinado pela KGB devido à sua postura contra a repressão soviética na sublevação húngara de 1956. Então, estão aí algumas informações para nos situar a respeito do escritor do nosso conto A Mulher Adúltera. Vamos então ao conto e conhecer o que esta história tem a nos trazer nesta reflexão hoje do Laboratório da Imaginação. Vamos lá! Vamos então aos personagens deste conto, A Mulher Adúltera. Janine, personagem central, casada há 25 anos com Marcelle, comerciante de tecidos. Quando o Marcelle conheceu a Janine, ele era ainda um estudante de direito. Resolveu deixar o curso de direito para se dedicar à loja de tecidos que herdara de seus pais. A história se passa basicamente em 2 ambientes. Dentro de um ônibus lotado de comerciantes e pastores árabes, com algumas autoridades francesas, e Marcelle e a Janine. Eles estão viajando com o propósito de vender os seus tecidos diretamente para os compradores árabes. Então eles estão a caminho do sul da Argélia, onde situam-se os montes Atlas e o deserto do Saara. Durante todo esse percurso e o mal-estar da viagem, muito frio,
aquelas ventanias de areia, a Janine começa a prestar atenção em si mesma e perceber o quanto que ela é infeliz casada com Marcel. Ao mesmo tempo, não vê saída para essa situação em que ela está há 25 anos. O Marcel, pouca importância, pouca atenção, pouco valor dá a Janine, quando ele de fato tem como principal objetivo da sua vida a venda de tecidos. Então vamos conhecer de perto essa história de acordo com as divisões que eu achei interessante fazer deste conto. Vamos lá. O narrador, falando sobre a vida conjugal de Marcel e Janine, demonstra um pouco como que era a vida dos dois dentro da casa e dedicando-se aos cuidados da loja. Diz bem assim o texto: moravam em cima da loja, em 3 cômodos decorados com tecidos árabes e móveis baratos. Não tinham filhos, os anos haviam passado na penumbra que se encarregavam de manter, com as persianas semicerradas. O verão, as praias, os passeios, o próprio céu ficavam distantes. Nada parecia interessar Marcel, a não ser os seus negócios. Ela julgara ter descoberto sua verdadeira paixão, o dinheiro. E isso a desagradava, sem que soubesse bem por quê. Afinal, beneficiava-se disso. Ele não era avarento. Ao contrário, era generoso, sobretudo com ela. Se me acontecer alguma coisa, você ficará amparada, dizia Marcel. E de fato, é preciso se proteger contra a necessidade. Mas do resto, que não é necessidade mais simples, como se proteger? É interessante essa fala, já que o Marcel estava trabalhando, pensando em deixar a Janine amparada caso ele viesse a morrer. Ela faz essa reflexão. Mas do resto, do que não é a necessidade mais simples, como se proteger? Era isso que de vez em quando ela sentia de modo confuso. A viagem. Marcel, ele havia planejado fazer essa viagem justamente para vender os seus tecidos diretamente aos compradores, aos comerciantes árabes. E era uma viagem difícil, e Janine não queria ir. Ela disse bem assim: Marcel havia planejado percorrer as aldeias dos Planaltos e do Sul, dispensando intermediários e vendendo diretamente aos mercadores árabes. Havia desejado levá-la consigo. Ela sabia que as estradas eram difíceis, respirava mal, teria preferido esperá-lo em casa. Mas ele era obstinado e ela aceitara porque seria preciso energia demais para recusar. Lá estavam agora, e na verdade, nada se parecia com o que havia imaginado. Ela receara o calor, os enxames de moscas, os hotéis sórdidos cheirando a anis. Não havia pensado no frio, no vento cortante, nesses planaltos quase polares, entulhados de fragmentos de rochas. Sonhara também com palmeiras e areia macia. Vi agora que o deserto não era isso. Então, a viagem foi um período entediante para a personagem Janine. E tem uma parte do texto em que o narrador descreve o cenário daquele ônibus em que a Janine e o Marcelo viajavam. O texto diz assim: o ônibus estava cheio de árabes que fingiam dormir, metidos nos seus albornozes. Alguns tinham colocado os pés sobre o banco e oscilavam mais com os outros com os movimentos do veículo. Seu silêncio, sua impassividade acabaram por pesar em Janine.
Parecia-lhe que viajava há dias com essa escolta muda. No entanto, o ônibus partira de madrugada do terminal ferroviário e, a 2 horas, na manhã fria, avançava num planalto pedregoso, abandonado, que, pelo menos no início, estendia suas linhas retas até horizontes avermelhados. Mas o vento se erguera e pouco a pouco devorava um espaço imenso. A partir daquele momento, os passageiros nada mais viram. Uns após os outros, todos se haviam calado e navegavam em silêncio, numa espécie de noite insone, enxugando às vezes os lábios e os olhos irritados pela areia que se infiltrava no ônibus. Então, está aí o ambiente da viagem em que Janine e Marcel eles tiveram que percorrer até chegar ao sul da Argélia. O terraço do forte é a parte em que nós vamos falar sobre o local em que Janine e Marcelo se hospedaram ao chegar no destino e também a experiência de Janine quando ela foi visitar o terraço do forte. O narrador então vai descrever como que era o quarto do hotel em que este casal se hospedou. E diz assim: entrou no hotel. O proprietário, um francês magro e taciturno, aproximou-se dela, conduziu-a ao primeiro andar, sobre uma galeria que dominava a rua, até um quarto onde parecia haver apenas uma cama de ferro, uma cadeira pintada de branco, um lugar para pendurar roupas sem cortinas, e atrás de um biombo de cana da Índia, um lavatório cuja pia estava coberta por uma fina poeira de areia. Quando o proprietário fechou a porta, Janine sentiu o frio que vinha das paredes nuas e caiadas de branco. Não sabia onde colocar a bolsa, onde se colocar a si própria. Percebe-se então que tanto a viagem quanto a hospedagem marcam um mal-estar impressionante sobre a Janine. E Janine então se lembra de que o proprietário do hotel havia aconselhado os hóspedes a irem até o terraço do forte para ver o deserto do Saara. Então é para lá que a Janine vai, juntamente com Marcelo, mesmo a contragosto deste. A experiência da Janine e do Marcelo quando eles estão a contemplar sob o terraço do forte. O texto diz assim: Janine, com o corpo todo apoiado no parapeito, continuava sem voz, incapaz de se afastar do vazio que se abria diante dela. Ao seu lado, Marcelo se agitava, sentia frio, queria descer. Que havia aqui para se ver, afinal? Mas ela não conseguia desviar o olhar do horizonte. Lá embaixo, ainda mais para o sul, no lugar em que o céu e a terra se uniam numa linha pura, lá embaixo, pareceu-lhe subitamente que alguma coisa até então desconhecida e que, no entanto, sempre lhe fizera falta, estava à sua espera. Na tarde que evoluía, a luz se distendia suavemente, de cristalina tornava-se líquida. Ao mesmo tempo, no coração de uma mulher que apenas o acaso levara até ali, desfazia-se lentamente um nó que os anos, o hábito e o tédio haviam atado. Ela olhava para o acampamento dos nômades, nem mesmo tinha visto os homens que viviam lá. Nada se movia entrar as tendas negras, e no entanto ela só conseguia pensar neles, cuja existência mal conhecera até esse dia. E aí a Janine fica nesse deslumbramento, né, olhando para o horizonte daquele deserto. E de repente ela percebe o quanto de frio ela estava sentindo e ela então se desperta com o bater dos seus dentes. E aí Marcel diz para ela: vamos morrer, você é um idiota, vamos!
Vamos voltar para o hotel. Então, a Janine, ela volta com o Marcele para o hotel sórdido, frio e sujo que eles haviam se hospedado. É interessante comparar esta experiência de deslumbramento da Janine perante aquele horizonte e aqueles homens nômades que eles viviam de cabanas em cabanas e eram livres e não eram escravos e nem serviam a ninguém, com o início da vida amorosa da Janine. Ela diz bem assim no texto: 25 anos não era nada, já que parecia ter sido ontem que hesitara entre a vida livre e o casamento. Ontem mesmo que pensara com angústia no dia em que talvez envelheceria sozinha. Não estava só, e o estudante de direito que não queria deixá-la nunca encontrava-se agora ao seu lado. Acabara aceitando, apesar de um pouco baixo e de não gostar muito de seu sorriso breve e ávido, nem dos olhos negros por demais salientes, mas gostava da sua coragem de viver, que ele compartilhava com os franceses da região. Gostava também de seu ar perplexo, quando os acontecimentos ou os homens traíam a sua expectativa. E, sobretudo, gostava de ser amada, e ele a inundava de atenções. De tanto fazê-la sentir que existia para ele, acabara fazendo com que realmente existisse. Não, ela não estava só. Então a experiência do terraço do forte é meio que uma retrospectiva nostálgica da vida que a Janine deixou para trás quando assumiu o relacionamento com o Marcele e se casaram há 25 anos. Certamente, muitas imagens, muitas vivências, muitas experiências, muitos encontros e desencontros revisitaram a mente, as memórias da Janine naquele momento. E por isso que ela meio que ficou deslumbrada, olhando para aquele horizonte como que sendo convocada àquela liberdade que ela havia deixado para trás quando se casou com o Marcele. E naquele momento estava totalmente insatisfeita com aquela relação e se sentindo só e entediada. Amor à noite. Nesta terceira parte, vamos descrever um quadro de uma noite no hotel em que o casal estavam hospedados, depois de voltarem do terraço do forte. E é interessante notar que esta noite, descrita pela Janine, vai demonstrar de uma maneira semelhante às noites vivenciadas por esta personagem durante esse período de casamento. Então o texto diz assim: havia mais de 20 anos, todas as noites, assim, no seu calor, sempre os dois, mesmo doentes, mesmo em viagem, como agora. Aliás, o que teria ela feito sozinha em casa? Nenhum filho. Não era isso que lhe faltava? Ela não sabia. Acompanhava Marcel, estudo, contente em sentir que alguém precisava dela. Ele não lhe dava outra alegria a não ser a de se saber necessária. Certamente não a amava. O amor, mesmo cheio de ódio, não tem esse rosto descontente. Mas qual é o rosto do amor? Amavam-se no meio da noite, sem se verem, tateando. Existiria outro amor que não o das trevas? Um amor que gritasse em plena luz do dia? Não sabia, mas sabia que Marcel precisava dela e que ela precisava desse precisar.
que vivia disso noite e dia, sobretudo à noite, todas as noites, quando ele não queria ficar só, nem envelhecer, nem morrer, com o ar teimoso que assumia e que ela às vezes reconhecia no rosto de outros homens, a única semelhança entre esses loucos que se escondem sob os disfarces da razão, até que o delírio se apodere deles, atirando-os desesperadamente na direção de um corpo de mulher, onde enterram, sem desejo, o que a solidão e a noite lhes mostram de terrível. Essa parte é bastante profunda e daria para nós falarmos bastante coisa, mas interessante é que ela pergunta, tá, afinal, qual é o rosto do amor? Em uma conversa que nós tivemos no laboratório da imaginação, uma das senhoras disse que o rosto do amor é o carinho. É importante nós pensarmos, para você, qual é o rosto do amor? Qual é a pintura mental que você tem quando se sente amada? Esta senhora disse que ela se sente amada quando ela sente-se em uma relação de carinho, de afeto. Nessa parte, a maçaneta, a Janine, ela levanta no meio da noite, sozinha, enquanto Marcela estava dormindo, e volta correndo naquele frio intenso até o forte novamente. E o texto ele fala bem assim: levantou-se suavemente e ficou imóvel junto à cama, atenta à respiração do marido. Marcel dormia. O calor da cama logo a deixou e o frio se apossou dela. Vestiu-se lentamente, procurando as roupas às cegas, na luz fraca que chegava dos lampiões da rua através das persianas. Segurando os sapatos, foi até a porta, esperou ainda mais um pouco no escuro e depois abriu a porta cuidadosamente. O trinco rangeu, ela se imobilizou. Seu coração batia loucamente. Aguçou o ouvido e, tranquilizada pelo silêncio, girou um pouco mais a maçaneta. Esse movimento de rotação lhe pareceu interminável. Abriu finalmente, deslizou para fora e tornou a fechar a porta com as mesmas precauções. Então, com o rosto colado na madeira, esperou. Depois de alguns instantes, ouviu longínqua a respiração de Marcelo. Virou-se, recebeu no rosto o ar gelado da noite e correu através da galeria. A porta do hotel estava fechada. Enquanto ela manobrava o trinco, o vigia noturno surgiu no topo da escada, o rosto difuso, e falou-lhe em árabe. Volto logo, disse Janine, e lançou-se na noite. Do céu negro desciam guirlandas de estrelas sobre as palmeiras e as casas. Ela corria pela avenida curta, agora deserta, conduzia ao forte. O frio que não precisava mais lutar contra o sol invadira a noite. O ar gélido queimava os pulmões, mas ela corria, meio cega, na escuridão. Esse momento em que a Janine sai do hotel e vai até o forte é bastante metafórico para mostrar também essa vontade, esse desejo, essa intenção de liberdade. E ela então chega no forte e olha para aquele céu escuro e estrelado e entra novamente em um deslumbramento. Nessa parte é interessante porque você, ao ler, imagina que a Janine irá embora e não voltará mais. Mas não é isso que acontece. Ela de fato volta para o hotel, entra no quarto, Marcela está dormindo e a próxima parte vai falar inclusive sobre este retorno da Janine ao seu quarto.
O retorno ao quarto. Nessa parte é interessante mostrar o quanto que a Janine, ao chegar no quarto e encontrar o Marcelo dormindo, ela também se deita na cama e meio que a vida volta àquela mesma condição repetitiva de um casamento que se arrasta na solidão, na mesmice e em um desencontro contínuo de insatisfação entre aquele casal. E o texto fala bem assim: quando Janine voltou com as mesmas precauções, Marcelo não estava acordado, mas resmungou quando ela se deitou e, segundo depois, ergueu-se bruscamente. Começou a falar e ela não compreendeu o que dizia. Levantou-se, acendeu a luz que a esbofeteou em pleno rosto. Caminhou vacilando até a pia e bebeu longamente da garrafa de água mineral que estava ali. Ia deslizar sob os lençóis quando, com um joelho sobre a cama, olhou para ela, sem compreender. Ela chorava copiosamente, sem conseguir controlar-se. Não é nada, querido, dizia ela. Não é nada. Assim, termina este conto, A Mulher Adúltera, mostrando justamente a insatisfação da Janine em relação a um casamento que estava, de fato, prendendo-a na solidão e na incompreensão. Um casamento no qual ela mesma vai dizer que não existia amor, não existia carinho, não existia afeição. O Marcelo, ele sempre focado no seu trabalho e extremamente dedicado à sua loja, e a Janine vivendo sob o mesmo teto, cuidando da casa, do marido e ajudando na loja, mas não podendo vivenciar um amor e uma companhia que de fato fosse satisfatória para ela. Ela se viu naquela relação de fato como que sozinha, experienciando um absurdo, como na linguagem do Albert Camus. O absurdo da vida nessas condições de solidão e de angústia. É interessante a gente observar que nem sempre o casamento é a solução, nem sempre o casamento é o caminho para tornar as pessoas felizes. Precisamos aprender a viver conosco mesmos. Precisamos aprender a amar a nós mesmos, a nossa companhia, para que possamos estar apto para compartilhar a vida com outras pessoas. Então, chegamos ao final do Laboratório da Imaginação desta semana com este belíssimo conto, A Mulher Adúltera, escrita pelo filósofo e romancista franco-argelino Albert Camus. Eu quero encerrar esse encontro com uma reflexão feita pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que fala sobre a questão do casamento. Ele diz o seguinte: ao iniciar um casamento, o homem deve se colocar a seguinte pergunta: você acredita que gostará de conversar com esta mulher até a velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas a maior parte do tempo é dedicado à conversa. Poderíamos também fazer a mesma pergunta na posição feminina. Você acredita que gostaria de conversar com este homem até a velhice? Se a Janine tivesse feito a si mesma esta pergunta, ela teria evitado essa tragédia conjugal com o Marcelo. Tchau, tchau. Um abraço. Nos encontraremos no próximo Laboratório da Imaginação. Obrigado.